Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com uma pergunta enviada por um aeronauta, internauta, a respeito da prioridade para pouso. Ele ficou intrigado porque na prioridade para pouso estabelecida na ICA 112, em sua opinião, quem realmente teria prioridade para pouso? Um planador ou uma aeronave em emergência? Ele colocou esta pergunta num fórum de discussão e houve muitas discussões, muitas no sentido de priorizar o planador e muitas no sentido de priorizar a aeronave em emergência. E uns e outros se valeram da letra da ICA 112 dizendo que em momento algum, de maneira alguma, uma aeronave em emergência deve ser preterida, ou seja, a prioridade é para uma aeronave em emergência. No entanto, ele como piloto de planador falou que às vezes há situações em que a aeronave perde a térmica ou por outras razões, o planador no caso, precisa pousar e não tem outra alternativa a não ser pousar, uma vez que, dependendo da situação, não pode nem mesmo pode arremeter. E acompanhamos essa discussão. Eu queria dizer que é uma situação delicada. E eu posso também garantir que o regulamento não responde essa pergunta de uma forma clara e perfeita, não. É interessante, uma vez que nós sempre comentamos que regulamentos não é lei no seu aspecto formal, mas é lei no aspecto de interpretação, na utilização da hermenêutica, e assim deveria ser estudado como é direito. E o regulamento por si só não responde. Levando em consideração princípios de direito, nós podemos responder essa pergunta de uma forma bem clara. Primeiramente, a pergunta por si só, de uma forma fria, nós não temos uma resposta que possa respaldar plenamente esta pergunta. No entanto, valendo-se do princípio da razoabilidade prevista em direito, valendo-se do princípio da proporcionalidade também em direito, pode ser que a situação ela seja, para uma determinada situação, tenha um resultado diferente do outro. Então o impasse aqui não está no regulamento, está no conhecimento, ou às vezes falta do conhecimento de princípios norteadores do direito. Ora, o planador, embora ele possa estar numa situação delicada e precise pousar, nós podemos garantir que ele ainda é manobrável. Uma aeronave em emergência talvez não seja manobrável, dependendo da sua condição de pouso ou de manobrabilidade. O que eu quero dizer com isso? Levando-se em consideração esse exemplo que eu dei e também o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pode ser numa situação esdrúxula que nós possamos priorizar com segurança um planador e não uma aeronave em emergência. E pode também, dependendo da situação, do caso concreto, das circunstâncias, do fato, pode ser que devemos cumprir a regra e priorizar uma aeronave em emergência. O problema é que o regulamento não nos dá esta opção, e o regulamento, do jeito como ele é estudado, sem levar em consideração outros fatores, outros princípios do direito, nem sempre nós podemos chegar a uma situação delicada. A letra, ela às vezes é fria. Nós precisamos dar vida à letra, vida à norma. E às vezes o que dá vida à norma são as circunstâncias reais. É bem provável, foi até a pergunta de um internauta, vamos supor que numa situação em que se priorize a aeronave em emergência quando se deveria priorizar o planador. A letra em si da ICA 100 pode garantir uma isenção de responsabilidade jurídica a quem deu prioridade para um planador, ao invés de dar prioridade para uma aeronave de emergência, ou vice-versa? Essa pergunta nós consideramos interessante, porque
num caso concreto, onde se discuta a responsabilidade, tenho, caros colegas, caros aeronautas, pilotos e controladores, tenho certeza que o juiz, o advogado, o jurista não levará em consideração somente, não levará em consideração isoladamente a letra, a regra em si. Ele vai analisar também a regra em conjunto com as circunstâncias do fato. E daí, caros colegas, dependendo das circunstâncias do fato, dependendo do caso concreto, uma ou outra prioridade poderá ser dada sim. É um caso muito delicado, que requer profundo estudo, mas é uma aplicação do direito no que se refere à interpretação das regras de tráfego aéreo. Levando-se em consideração a apuração de responsabilidade em caso de acidente, não tenham a menor dúvida que isso que eu falei terá, sim, um grande peso para o desfecho jurídico. Um grande abraço do professor Calazans. Aprecie, comente, critique, mas também divulgue nosso trabalho.